Bom, vamos falar sobre as convenções dos outros partidos, né? Ontem foi a convenção do PL, uma convenção muito bacana, muito legal. O Flávio está confirmado como presidente, candidato a presidente, e não foi definido o vice ainda. Está ok, porque, como eu expliquei para vocês, a questão do apoio do PP, do União Brasil e do Republicanos ainda está sendo negociado, e a convenção destes partidos acontece no início de agosto. Então, não sabemos, né? Eu acho, mais uma vez, já falei para vocês antes, vou repetir aqui, PP e União Brasil, eu acho que não vão apoiar o Flávio, vão manter a neutralidade, mas os republicanos devem apoiar, tá? Então, mas não tem nada definido ainda, vai ser definido no dia da convenção, que é no dia 3 e 4 de agosto, eu vou explicar para vocês, né? Vamos falar da convenção do PT e de outras convenções que tem, para entender como é que está o contexto dessa coisa toda, né? Do novo também. Todo mundo vai ser no início de agosto, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de julho de 2026, às 5 horas da tarde. Essas notícias foram sugeridas por líder do governo Janja no Congresso, chefe do gabinete do governo Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Primeira coisa, a convenção do PT, né? O PT fez ontem mesmo, junto com a convenção do PL, teve a convenção do PT em São Paulo, que escolheu o Fernando Haddad como candidato ao governo em São Paulo, né? Ou seja, é o cara que vai se sacrificar para tentar ajudar o Lula a ganhar votos em São Paulo. É triste a sina do Haddad lá em São Paulo, mas vamos ver, né? De qualquer forma, a gente viu que estava vazia a convenção. É engraçado que eles botam essas imagens aqui, né? Eles deram um jeito, pediram para o pessoal sair do palco e ir para o meio da coisa, porque é um auditório. Eu mostrei para vocês, né? Era um auditório isso daqui. Pouca gente pra caramba, tinha umas 30 pessoas, mas deram um jeito aqui de mostrar. Repara que aqui já é jornalista, já tirando foto, né? Enfim, deram um jeito de mostrar aqui bonitinho no Globo aqui a convenção do Haddad, mas não tinha ninguém lá, a verdade é essa, né? E a convenção que vai escolher o Lula e o Alckmin para presidente e vice é no dia 2 de agosto. Então, eu não acredito que tenha nenhuma novidade nisso daqui. Vai ser em São Paulo também, vai ser no auditório pequenininho também em São Paulo. Mas nenhuma novidade, vai ser o Lula e o Alckmin mais uma vez aí candidatos nessa eleição de agora, né? Uma coisa que você pode apontar é que o Lula conseguiu apoios, tá? Ao contrário do Flávio, que supostamente até aqui não conseguiu nenhum apoio, o Lula conseguiu apoios. Mas há uma diferença fundamental entre o Lula e o Flávio e os apoios respectivos, tá? Os apoios que o Lula conseguiu foi da galera mais à esquerda que o Lula. É o PSOL, o PSD, o PDT e o PCdoB, não sei o que lá. Só o pessoal mais à esquerda do que o Lula. Esse pessoal não agrega voto para o Lula, né? A diferença é essa. O Flávio está lutando para conseguir, não sabemos se vai conseguir do PP e do União Brasil. Tem gente dizendo que não, que eles já desistiram, que vão fazer neutralidade, coisa e tal. E eu acho que eles vão acabar decidindo pela neutralidade. Mas não decidiram ainda não. Ainda não está fechado isso, ainda estão negociando, tá? Então, o ponto todo é esse. Agora, a vantagem é a seguinte, se o PP e o União Brasil apoiarem o Flávio, aí você pode falar de uma frente ampla. Por quê? Porque você tem partidos de centro. Você tem gente que não é à direita no espectro ideológico, né? Então é uma diferença muito grande entre os apoios do Lula e do Flávio. É, não sabemos ainda como é que vai ser, né? Mas essa é uma diferença. Os apoios que tem do PT é PSB, Partido Socialista Brasileiro, PDT, não sei o que lá, só o pessoal mais à esquerda que o Lula mesmo, né? Bom, aí o que interessa? O PP e União Brasil farão uma convenção no dia 3 de agosto. Então, no dia 3 de agosto é que o PP e União Brasil vão bater o martelo se vão apoiar o Flávio ou não. Já falei para vocês, eu acho que eles vão acabar não apoiando, por quê? Porque eles estão fazendo a questão do risco, estão validando a questão do risco, né? O risco do Flávio Dino embarrear as emendas do partido, criar confusão e não sei o que lá, perseguição. Então é isso que eles estão com medo e talvez o PP e o União Brasil fiquem de fora. Eu espero que os republicanos, que têm uma proximidade muito maior com o PL, que fique do nosso lado também, mas não é certo também não, tá? Certamente está sendo pressionado também os republicanos a não assinar, a não fazer a chapa com o Flávio. Mas vamos ver o que acontece, né? O Republicanos é no dia 4, tá? Então o Republicanos marca a Convenção Nacional no dia 4 de agosto. Então o que a gente tem que prestar atenção? O dia 2 eu acho que não tem nada para fazer. O dia 2 é o do Lula. Bem que não vai mudar nada. Vai ser só consagrar o Lula mesmo, não vai mudar nada, né?
O importante vai ser no dia 3 e no dia 4 de agosto, para a gente saber como é que vai ficar o posicionamento do PP, do União Brasil e do Republicano, se vai ter o apoio maior para o Flávio ou não. Vamos torcer para que tenha. Eu acho que vai ter do Republicanos, não vai ter do PP, do União Brasil, mas vamos ver como é que vai estar lá no dia, né? Bom, e os outros candidatos? Além do Lula e do Flávio, né? O PSD fez a convenção dele no dia 26 também, tá? Aliás, fez hoje, né? Hoje, dia 26, fez a convenção do PSD com o Kassab, não sei o que lá, aquele negócio todo, lançou o Caiado à presidência da República, já era esperado, tá? É engraçado isso também, né? Porque estavam falando que não, o Flávio é um candidato morto porque ele não conseguiu nenhum apoio. Sabe quantos apoios teve o PSD? Exato, nenhum. Sabe quantos apoios teve o Novo do Zema? Exato, nenhum. Sabe quantos apoios teve o tal do partido do MBL lá do Renan Santos? Exatamente, nenhum também. Então, ou seja, na pior das hipóteses, se tudo der errado, o Flávio vai estar só com o PL mesmo, né? Igual os outros todos, né? E por que vai estar só com o PL? Como eu já expliquei para vocês, por causa da pressão do Flávio Dino ameaçando prender o dinheiro das emendas dos partidos. É isso que está acontecendo, essa que é a ameaça que paira sobre o Brasil. Essa que é a sacanagem eleitoral que o Lula está fazendo, o desespero eleitoral dele de se manter relevante aqui no Brasil, né? Bom, o Caiado, então, foi agraciado hoje lá na convenção do PSD e ele aposta em biografia para evitar um segundo turno antecipado. Não sei não, Caiado, sua biografia não é essas coisas todas não, tá? Tem muito questionário aqui, ó. Caiado dispara contra Flávio, não dá para eleger alguém que tenha tanto a explicar sobre a sua vida. E aí entra aquele problema que eu falo para vocês, meu amigo. O Caiado tem muito mais a explicar do que o Flávio, porque o Caiado tá como líder de executivo há muito mais tempo, né? Por que levantam tanta coisa do Flávio? Porque ele ameaça Lula. O Caiado não ameaça Lula. Por isso que ninguém está pedindo explicação do Caiado. No momento, se por hipótese acontecer alguma coisa e o Caiado se tornar um candidato competitivo contra o Lula, não vai acontecer. Mas por hipótese, se acontecesse, ia surgir um monte de coisa do Caiado, porque infelizmente o Caiado tem uns esqueletos no armário aí bem fuleroso mesmo, né? Mas enfim. É irrelevante isso. E, de novo, eu não estou brigando com o Caiado, não. Deixa ele falar as brincadeiras dele, lógico, ele tem que tentar se manter como candidato viável, ele tem que fingir que, né, que não é 4%, que não está na margem de erro ali, a turminha da margem de erro ali, né, tentar se fazer. Agora, eu aviso um negócio pro Caiado, tá? O Zema tava indo bem pra caramba, o Zema chegou a descolar, chegou a dar uma descoladinha. Você lembra quando tava aquela série dos Os Intocáveis, né? A série de vídeos lá do Zema, o Zema deu uma crescidinha, melhorou e coisa e tal. Qual que foi o problema do Zema? Resolveu atacar o Flávio Bolsonaro diretamente, né? E, de novo, eu entendo o Zema, eu entendo. Ele é um candidato independente, ele tem que tentar mostrar que ele é diferente do Flávio, que ele tem coisas melhores do que o Flávio. É natural que ele ataque o Flávio de alguma forma, né? Só que o pessoal não pegou muito bem. É o que eu falo para vocês, não adianta, né? Acabou que o Zema meio que deu uma mergulhada agora. O Caiado tá tentando agora fazer a gracinha dele. Vai dar uma mergulhada também, porque tá brigando com o Flávio Bolsonaro. É inevitável, meu amigo, não tem jeito. Esse pessoal que se candidatou para fazer concorrência com Flávio Bolsonaro, eu avisei isso, né? Eu acho bacana, acho que eles têm o direito de candidatar, não tem problema nenhum. Inclusive, acho que a gente não deve bater muito nesse pessoal, por quê? Porque a gente vai precisar do voto dos eleitores deles no segundo turno. Mas a verdade é a seguinte, inevitavelmente, durante a campanha, eles vão ter que bater no Flávio Bolsonaro. Bater no Lula, eles sabem que dá voto para eles, mas bater no Flávio dá mais votos. Na visão deles, dá mais votos para eles, né? O eleitorado do Flávio é o mesmo eleitorado do Caiado, é o mesmo eleitorado do Zema. Então eles teriam que bater no Flávio para tentar tirar voto dali. E aí é uma sacanagem, porque acaba prejudicando o Flávio, né? Mas de qualquer forma, as pesquisas são muito claras de mostrar lá que essa turma continua na faixa de erro, ali na zona de erro, não vai fazer diferença nenhuma, né? Aqui, ó. Então, a do Caiado já foi hoje, então já tem o Caiado decidido também. Mais uma vez, pouca gente, merreca de pessoas ali, né? E só político mesmo. A do Novo vai ser amanhã, dia 27. Então, amanhã, segunda-feira, dia 27, vai ser a convenção do Novo, que deve escolher o Zema como candidato a presidente. Aparentemente, não vai definir ainda o vice. O Zema está querendo o Joaquim Barbosa como vice, tá? O pré-candidato do Novo afirma que pretende se reunir com o ex-ministro do STF, elogiou a atuação dele, não sei o que lá. O problema do Joaquim Barbosa entrar como vice do Novo é que o Novo tinha uma política de não fazer alianças, né? Eu não sei como é que vai ser isso daí. De qualquer forma, não acho que o Joaquim Barbosa seja alguém que consiga votos ou que tenha uma visão muito positiva no final das contas. Então,
O Zema vai tentar a gracinha dele aqui, mas, mais uma vez, vai ficar nos 3% mesmo, não consta que vai ter nada diferente disso daí, né? E, bom, tem também o pessoal do MBL, do Renan Santos, né? E o Renan Santos antecipou a convenção dele, seria no dia 1º de agosto. Eles anteciparam para o dia 20, então já fizeram alguns dias atrás, segundo ele, porque estavam recebendo ameaças e queriam a proteção da polícia, não sei o que lá. Eu não sei, tá? Mas anteciparam a decisão deles lá para oficializar o Zé Dirceuzinho como candidato a presidente, né? Aí, olha só que coisa engraçada sobre o pessoal do MBL aqui, tá? O PT vê Renan Santos como o problema do Flávio e não do Lula. A gente sabe, é isso aí mesmo, eles têm razão. O PT está com a visão correta. O Renan Santos é mais lulista do que qualquer outra coisa. Vai bater no Flávio com todo gosto e coisa e tal, tentar. Felizmente eles são irrelevantes, tá? Lembra, eu falei uma época que eu culpo o MBL por ter se posicionado de forma neutra, a favor do voto neutro em 2022. E continuo culpando, eu continuo achando isso, e já falei. Se na hipótese hipotética, extremamente hipotética, de um dia haver um candidato do MBL contra o Lula, eu voto no Lula, vou votar no Lula, tá? Exatamente para responder por isso, né? Não que eles tenham feito a diferença. Quem fez a diferença foi a isentosfera de São Paulo. É diferente, não é o MBL. É o pessoal que queria o PSDB de volta, que achava que elegendo Lula ia acabar com o bolsonarismo e daí ia voltar o PSDB para o palco das discussões políticas, e percebeu que isso não aconteceu, né? Mas o MBL não deixa de fazer parte desse grupo. O problema é muito maior do que o MBL, mas o MBL fez parte desse grupo, né? E por isso tem o meu ódio eterno e tem o meu desprezo eterno, e eu não me preocupo, porque realmente é um problema do Flávio, não é um problema do Lula. O Lula ama o pessoal do MBL. Tiram fotos juntos, fizeram processo de impeachment contra o Bolsonaro juntos. O MBL vai pelo mesmo caminho do Lindbergh e Farias. Para quem não lembra do Lindbergh e Farias, quando começou o movimento dos caras pintadas, eles eram contra o PT também, eram contra... não temos lado político, nem aqui nem ali, somos da isentosfera. Assim era o Lindbergh e Farias lá nos anos 90 e poucos e coisa e tal, né? Onde é que está o Lindbergh e Farias hoje? Pois escreve o que eu estou falando. Renan Santos e Kim Kataguiri daqui a alguns anos. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.